Que o Senhor Jesus nos abençoe. É muito bom poder estar com vocês novamente em mais um Evangelho de domingo, onde nós temos uma leitura evangélica do Evangelho segundo o Espiritismo e uma explanação sobre a leitura. E logo após nós recebemos o passe, um passe astral, onde nós renovamos as nossas forças, a nossa energia e recebemos as bênçãos de Deus para iniciar mais uma semana. Por isso eu peço para vocês que fiquem conosco até o final do vídeo, receba o passe e receba também as bênçãos de Jesus para mais uma semana que se inicia. A nossa leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo se intitula Os Inimigos Desencarnados. Vamos então ouvir a nossa leitura de hoje, né? E já vamos deixar a nossa aguinha pertinho para que seja deixado um medicamento salutar para nós. Do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este, podendo persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, assim a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por consequente, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto de represália, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita e é então que serve de instrumento a justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a quem tantas pessoas estão expostas e que representa uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente, oferecia-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais,
que nada mais era do que os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai os vossos inimigos" não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. A leitura de hoje, do nosso Evangelho de domingo, ela traz para nós uma explicação que nos leva a refletir sobre as nossas atitudes, né? Que faz com que a gente pense em acontecimentos, em medir e pesar os nossos sentimentos. Muitas das vezes você diz assim: eu não tenho inimigos. Eu sou uma pessoa passiva e procuro viver bem com todos. Verdade. Inúmeras vezes nós fazemos de tudo para que podemos viver uma vida de paz. Nós temos a sabedoria de procurar estar bem com todos, respeitando, né? Não prejudicando. Mas muitas das vezes as pessoas passam a nos querer mal, nem é pelo que às vezes nós dissemos, pelo que fazemos, mas pelo simples fato de nos invejar, de cobiçar a nossa vida, de achar que temos mais do que merecemos, que ele merece mais do que nós. E esse sentimento faz com que ele alimenta um mal-querer por nós. Então, se nós percebemos que alguém dificulta a nossa convivência, precisamos apaziguar o coração dessa pessoa com as nossas boas ações, com o nosso amar, com o nosso bem cuidar dos outros, com caridade. Porque são espíritos ainda pobres de sabedoria, pobres de evolução. Porque quem tem inveja da sua vida, tem inveja de alguém, de algo, lembrando que não existe inveja branca, inveja é inveja e faz mal para quem é invejado. Precisa de nossas orações. Não precisa que larguemos, que abandonemos para lá. Mesmo que passamos a evitar maiores contatos, coloquemos por hábito na nossa vida de colocar essas pessoas em nossas orações do dia a dia. Se temos oportunidade de fazer o bem a essa pessoa, de prestar-lhe um auxílio, um amparo, façamos, não para mostrar superioridade, mas façamos por amor. Não conquistar, não deixar que se perpetue
um sentimento negativo de alguém para conosco é nos prevenir do mal de amanhã. A leitura diz que existem inimigos entre encarnados e desencarnados. E que não adianta nós irmos ali e matar aquele que é nosso inimigo. Isso não vai terminar com a raiva dele. Não vai terminar com a malquerência. Porque nós, conhecedores, ou aqueles que, igual nós que estamos aprendendo a doutrina divina do Espiritismo, sabemos que a vida não termina com o desencarne, com a morte do corpo físico, que o espírito continua num plano astral. E esse que quem em vida tinha para conosco um mau sentimento, do outro lado ele vai continuar tendo do mesmo jeito. Porque a vida continua. E se ele tinha raiva de você, ele vai continuar tendo. A não ser que você mostre para ele, através do amor, da caridade, de exemplos de bondade, que ele precisa te perdoar, que ele precisa sentir por você, pelo menos, um sentimento de não desejar-te o mal. Quantas pessoas boas nessa presente encarnação faz o bem, procura ser um exemplo, né, de bondade, de vida para outros, e cai nas tramas da obsessão. Passa por períodos de obsessões longas e difíceis. A obsessão não significa só que a pessoa fica louca, não. Ou que ela comece a fazer coisas que antes não fazia. A obsessão vem também através de provas muito grandes, cujo aquele inimigo desencarnado consegue fazer de tudo para te prejudicar na sua vida. Fecha as portas, né, do seu caminhar terreno, impedindo que as coisas lhe cheguem, tirando aquilo que você já tem, porque o inimigo desencarnado tem um meio de agir sobre nós sem que nós percebamos, porque nós não podemos ver. Nós podemos sentir o que está acontecendo, mas nós não sabemos de onde vem, nem de quem vem, e nem por que vem. Aí, muitas das vezes, a gente prefere dizer que Deus é injusto, que Deus está fazendo por nós, dando a nós em retribuição o bem que nós tenta praticar, ou que nós praticamos, o mal. Mas não é Deus, é aquele inimigo de outras vidas, ou até mesmo de uma passagem na sua vida terrena do agora. Precisamos lembrar de que Deus deu a todos nós o livre-arbítrio. E como somos seres livres, vamos arcar sim com a responsabilidade de tudo aquilo que nós fizermos. Mas somos livres para fazer. E o homem que é ruim, o homem mau, que tem no coração o mal, se ele tem em vida, ele vai ter depois do desencarne também. E é por isso que Jesus nos ensinou. Se quando for apresentar a sua oferenda e lembrar que tem algo contra teu irmão, vá te reconciliar com ele para depois apresentar a sua oferenda. Procure desfazer
todos os desentendimentos enquanto caminha com Ele, porque depois do desencarne é mais difícil. A cobrança vem de uma forma que fica mais difícil para você. Meus irmãos, não quero nessa leitura dizer que todos nós temos que virar santos. Não é isso. Longe ainda estamos de ganhar a santidade, porque ainda estamos encarnados no planeta Terra, num corpo pesado de carne, né? Mas nós podemos e devemos, porque é para isso que nós estamos encarnados, ir buscando os meios de nos aperfeiçoar, de nos tornarmos pessoas melhores. Vamos deixando de manter aqueles pensamentos. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Nós nascemos com livre-arbítrio para que possamos moldar a nossa personalidade, nos tornarmos pessoas melhores. Lembrando que quando não gostamos de alguém, quando achamos que alguém nos prejudicou, ao ver aquela pessoa, nós sentimos algo tão ruim dentro de nós, né? E isso faz mal para nós, prejudica a nossa saúde, prejudica nosso crescimento espiritual. Se não vamos até lá reajustar frente a frente aquele desentendimento, que talvez nem é o mais saudável, o mais aconselhável, vamos então ajoelhar o nosso espírito diante de Deus e pedir a Ele a força para que deixemos de manter aquele sentimento negativo contra o nosso irmão. Caso venhamos saber que algo ruim aconteceu a ele ou a alguém que ele ama, não vamos sentir prazer com isso, mas vamos pedir a Deus que o fortaleça, que o abençoe, que ajude ele a passar pelo momento difícil dele. Mas não vamos pensar que vamos falar isso a Deus aleatoriamente, só porque nós sabemos que isso é o certo. Não. Vamos fazê-lo de coração. Porque Deus, nosso Pai Criador, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Porque Ele nos criou e criou tudo que está no universo. E somos parte dele. Ele sabe de tudo que nos provém, de tudo aquilo que nós pensamos, fazemos e sentimos. Se vamos interceder a Deus pelo nosso inimigo, vamos fazê-lo com aquele sentimento de realmente desejar que Deus faça a ele o melhor. Porque assim, Deus que vê teu coração e a tua atitude, te retribuirá com atitudes nobres, com bênçãos novas. Mas não faça para trocar, não. Faça porque você quer que aquela pessoa a quem te faz mal, a quem te deseja mal, receba o bem de volta como recompensa de todo o mal que ela deseja a você e a outras pessoas. Faça porque você quer que o coração dela se torne bom, para que ele também consiga compreender a grandeza do amor de Deus para todos nós. E vamos pensar sempre que o inimigo seu aqui
enquanto você está encarnado, ele vai desencarnar e não vai mudar o sentimento. Ele vai continuar seu inimigo. Então, se você tem inimigos encarnados, peça a Deus que ele possa nutrir para você melhores sentimentos antes que você ou ele deixe o corpo de carne. Viemos nessa terra, nesse corpo abençoado que nos veste o espírito, para aprendermos. E esse aprendizado de que os inimigos nos perseguem por séculos, se não mostramos a ele que merecemos ser perdoados, milênios até, é um ensinamento muito bom que a doutrina espírita nos traz. E uma oportunidade de viver a presente encarnação melhor e termos uma encarnação futura ainda melhor do que essa de hoje. Lembremos sempre, não alimentemos ódio, mágoa, ressentimento de ninguém. E oremos por aqueles que persistem em sentir por nós tais sentimentos. Agora vamos receber o nosso passe. Coloca a sua aguinha mais perto de você. Feche seus olhos e agradeça a Deus por essa oportunidade. Agradeça a Deus pela semana que findou, independente de qualquer problema, de qualquer dificuldade, de qualquer doença, até mesmo de perda que você tenha sofrido. E entregue a Ele a semana que se inicia. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, nesse momento em que nós estamos preparando o nosso coração, que é a nossa alma, para iniciarmos o agradecimento, nós ajoelhamos os nossos espíritos e te agradecemos pela semana que findou e pedimos que o Senhor abençoe esta que está iniciando. Nós, que aqui e agora estamos diante de Ti, humildes, submissos, resignados, pedimos a Sua permissão para que esses benfeitores espirituais, Dr. Franklin Benjamin de Castro, Professor Eurípides de Barçanufo, Irmã Sheila, Frei Fabiano de Cristo, possa nos aplicar um passe astral, renovando as nossas forças, recolhendo todas as energias que não nos pertencem, e que Jesus possa deixar na nossa água o medicamento salutar e curador. Senhor, que nesse momento todas as energias grosseiras que estavam ainda impregnadas em nosso corpo, em nossa casa, em nosso local de trabalho, em nossos pertences, sejam por esses benfeitores espirituais recolhidos e que somente as energias do teu amor possa permanecer em nós, para que tenhamos uma semana sobre o olhar de Jesus e o amparo de nossa Mãe Santíssima. Através das mãos desses benfeitores, meu Deus, eu vos peço que o Senhor nos abençoe e abençoe a nossa casa, o nosso trabalho,
e tudo aquilo que nós estamos colocando diante de Ti agora, e todos aqueles que nós também estamos colocando diante de Ti agora. Porque quando o Senhor nos abençoa, nós nos tornamos pessoas saudáveis e prósperas. Prósperas e abundantes. Abundantes e abençoadas. Nos tornamos pessoas com discernimento. Que a partir de agora, a Tua luz se faça por nós, em nós. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Que essa semana seja de muita luz, de muita paz. E que Nossa Mãe Santíssima esteja com todos. Agora, chegou aquele momentozinho, né? De ouvirmos as palavras de Irmã Sheila através da psicografia de nosso irmão Clayton, nesse livrinho, né? Mensagem do Dia, que para nós se tornou mensagem da semana. E o professor Eurípides trouxe para nós a leitura de hoje, para reflexão durante toda a semana, intitulada Não Desista do Bem. Seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso às esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esqueça o mal. Rompe as algemas que te atam o pessimismo. Mentalize o progresso e abrace a tarefa mobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja esfera ouvirás a voz do mais alto. Segue sempre para frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. Viu que mensagem linda? Como nos traz ensinamentos grandiosos, complementando a leitura do dia. Então, durante toda a semana, se um empecilho, alguém nos apresenta a oportunidade de ficarmos irritados, de brigar com a vida, voltemos cá no domingo e lembremos dessas palavras maravilhosas de Irmã Sheila, que tanto nos ensina e que pede que, durante a semana, a todos os momentos de necessidade, lembremos de sua palavra, né, de ensinamento. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos seguido através do nosso canal do Grupo Espírita Irmão Franklin, a todos vocês que têm se unido a nós nas nossas lives, nos ajudando a formar uma grande família. Muito obrigada, muito obrigada e muito obrigada. Vocês são muito importantes para nós e nós amamos vocês. Não pense que fazemos separação entre uns e outros. Não, são todos iguais para nós, tá? Todos iguais. Eu quero que vocês sintam principalmente o amor do irmão Franklin, do Dr. Bezerra, da irmã Sheila, do Frei Fabiano, do nosso irmão Francisco, de nosso irmão Adelino, de nossa irmã Meimei, de professor Eurípides. Eles fizeram, né, de vocês os seus filhos, tomaram todos vocês que agora fazem parte da família do Grupo Espírita Irmão Franklin como filhos. Quando houver uma necessidade, peça a Deus, Deus permita que Irmão Franklin, ou que Dr. Bezerra, ou que o professor Eurípides, qualquer um deles, venha em minha assistência. Imediatamente eles virão.
E se vocês sentirão, no mínimo, uma força a mais para enfrentar o momento difícil. Eu convido a vocês para estar conosco às 18 horas, hoje, neste domingo, na live de domingo. Aqueles que estão precisando de tratamento, vamos lembrar de colocar a aguinha para fazer medicamento. E nos assista, esteja conosco, para que a espiritualidade maior esteja visitando vocês com os bálsamos necessários. Fica aqui o meu abraço a todos e um pedido a mais, que vocês nos ajudem. Deixem um joinha para nós, deixem um comentário, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e nos ajude. Ajude-nos no canal. Um beijo no coração de todos. Assistam sempre os vídeos, que nós postamos até o final, porque com certeza, nem que seja uma pequena parte, vai te trazer um grande ensinamento. Um beijo para vocês e que a paz de Deus esteja em seu coração, na sua vida, no seu lar e no seu trabalho. Até domingo, no Evangelho de domingo, e até a noite na live de hoje.